Hora sabe de quê, Vanessa? De tomar um cafezinho da tarde. Eu particularmente já tomei o meu ali muito. fora, por sinal. Nós aqui, na verdade, né, para quem não sabe, nas editorias, enfim, de jornais, rádios, eu acho que a bebida que a gente mais consome realmente é o cafezinho. Eu já devo ter tomado, acho que eu tomei 2 vezes já, Isis. Aqui na redação chega sempre 9 da manhã e 2 da tarde. Eu e o Lázaro, que é o chefe de reportagem ali da redação, todo dia a gente briga. Ele fala assim, bora ver se a Elisa já acabou o café. E eu pra ele, todo dia que ele chega, acaba o café aqui na redação. A minha briga é com matar os pau-x de manhã. E agora que eu tô chegando um pouco mais tarde, eu nunca pego o café. Então ficou todo pro Mataus, inclusive fica aí minha reclamação pro Mataus deixar pelo menos 2 dedinhos de café pra mim de manhã. Só um pouquinho. Rodolfo, é adepto do café ou não? Não muito. Não gosto de café. Nem você, nem o Felipe, né? O Felipe também não curte. café. Estranhos Não tomo esses café. jornalistas, né? Não te apetece muito amargo. Não Bom, gosto de café. Para quem toma café, tem sentido que a alta tá pesando aí no bolso dos brasileiros. Todo mundo gosta de café aqui na redação, menos vocês dois, né? Mas a maioria gosta do cafezinho da tarde, de manhã não falta na maioria das mesas dos brasileiros. E isso tem pesado no bolso de muitos consumidores. A gente tem inclusive um gráfico para já começar com alguns dados do IBGE, que mede a inflação oficial do país, e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apontou que no acumulado de 12 meses, ou seja, entre janeiro do ano passado e janeiro desse ano, o café subiu cerca de 50% no Brasil e também em Belém. No Brasil, 50,35% e em Belém, 49,57%, que é motivado por várias coisas. E a Isis, traz mais informações para a gente sobre isso. Exatamente, Elisa. Só nos últimos meses, o preço do café no Brasil atingiu níveis recordes, influenciado principalmente pelos problemas climáticos e econômicos aqui do país. Em janeiro de 2025, a saca de 60 quilos de café arábica foi comercializada em média por R$ 2.300, representando um aumento de 6,8% em relação a dezembro de 2024. Esse valor é o mais alto registrado desde o início das medições pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada em 1997. E um dos principais pontos, como a gente já falou, é a questão climática, né? A gente está passando por secas prolongadas, seguidas aí também de regiões como Minas Gerais e São Paulo, que ainda concentram ali o maior núcleo, né, produtor de café no Brasil, passando por secas desde 2024 até agora em 2025. E a gente também destaca que o aumento da demanda é um dos fatores principais, né? A gente está vendo um consumo ainda maior, principalmente em países emergentes do café. Então, a necessidade de ter mais produtos fez com que o preço também se elevasse. E um dos grandes problemas também é o custo da produção, né? A alta nos preços dos insumos agrícolas, fertilizantes e também a valorização do dólar mediante ao real é um dos pontos que faz com que o produto, que cada vez mais procurado, seja cada vez mais caro de ser fabricado no Brasil, né, Vanessa? Exatamente. E olha, um dado bem interessante para a gente trazer aqui para a nossa discussão também, Isis, é que muito antes do ano passado, de 2024, quando a gente viu aí essa alta, lá no final de 2023, países que são produtores também do grão aí, Vietnã e também a Indonésia, já tinham reduzido as suas produções. Então, é bem antes aí do ano de 2024 e agora realmente parece que ficou bem pior. Parece não, está bem pior, como a gente acabou de perceber aí no gráfico também. E a gente sabe que é a bebida mais consumida do Brasil. Pouquíssimas pessoas não bebem o café, não bebem essa bebida que caiu no gosto do povo, que faz parte da vida de muita gente. E logicamente que, como você bem falou aí, Isis, as condições climáticas adversas, elas contam e contribuem muito. A gente tem falado aqui, principalmente na primeira semana do nosso programa, sobre o ano mais quente, né? Muita seca, então isso também não ajuda em nada. A falta de chuvas também prejudica muito, porque tudo isso aí vai influenciar na questão da produção como um todo. Então, tudo está puxando, né? Essa questão do clima como um todo não tem ajudado na questão da produção, e agora os produtores vão pensar aí em outras estratégias para poder a gente ver se vai ficar um pouco mais interessante, porque está consumindo muito do dinheiro no bolso do brasileiro, né? E sempre quem se lasca é o povo, né? Moral da história, né? O país mais rico, ele polui o planeta, ele ferra toda a questão climática, e o país mais pobre ou subdesenvolvido, ele se lasca pelos 5 prêmios da loteria, né? E aqui a gente observa no Brasil, o
o fruto mais consumido do café, ele é o arábico, né? É o que, tanto que a Isis destacou, e tem uma outra variação, essas duas variações que nós temos aqui no território nacional. O que é menos consumido, ele ainda consegue se portar melhor em condições climáticas adversas, acima de 30 graus. Só que o arábico, ele só fica legal no máximo até 22 graus. Tem a variação que é o Conilon, né? Que inclusive é plantada aqui no Pará. É uma das opções... A Conilon, ela se adapta ao nosso clima, que é mais quente, né? Mas a principal não. Então, tudo esquentou, chuva pra caramba. Eu morei 8 anos em São Paulo e cada vez a gente observa um inverno rigoroso menor lá, entendeu? E o café, ele fica entre o sul e leste de São Paulo e o norte do Paraná, que é muito quente no verão. E quando começa a chover e fazer mais frio, um tempo mais frio, melhor, fica menos tempo. Então é isso, as pessoas elas necessitam entender que até as nossas escolhas, elas vão afetar no futuro, no que a gente vai consumir, no que a gente vai comprar. Infelizmente o ser humano mesmo, ele não tá nem aí, entendeu? Ele não se liga nessas coisas e nesses hábitos complicados que só fazem afetar o planeta, e aí o preço do café é exorbitante, né? E isso porque a gente é o maior produtor de café do mundo, imagina se não fosse. E a gente está falando não apenas de Belém, né, mas de outros estados também. A gente tem até um comentário para destacar na tela antes. Coloca pra gente, por favor, do Rodrigo Maranhão, falando que lá no Rio de Janeiro também tá caro. O café aqui no Rio de Janeiro está um assalto, segundo ele, e ele diz, inclusive, que 1 quilo lá no Rio chega a custar R$ 38,00 na maioria dos locais. E a gente pode lembrar também que a gente está vivendo um momento de dólar alto. Apesar de já ter caído um pouquinho nas últimas semanas, o dólar está alto frente ao real, e a gente, o Brasil, é um grande importador de fertilizante que é usado nessa produção de café. Em 2023, por exemplo, o Brasil, de todos os fertilizantes que foram usados, 86% foi importado. Exatamente, uma alternativa, né, para acabar diminuindo um pouco do preço do café, seria uma compra coletiva, desses fertilizantes importados, né? A gente está falando de pequenos produtores e até grandes produtores que também têm ali uma despesa, né, com esses materiais que vêm com preço elevado por conta do dólar. Então isso pode ser uma dificuldade, né, para a produção. Talvez uma compra coletiva ou investimentos, né, nesses insumos para que eles sejam importados de uma maneira mais facilitada, faça com que o fruto, né, o café acabe diminuindo um pouco. Mas essa é só uma alternativa, né? A gente está falando de como isso de fato vai chegar na mesa, digamos assim, do brasileiro de uma maneira mais barata. Uma das alternativas é essa, mas também uma melhor logística. A gente está falando de clima, né? É um dos pontos que acabaram sendo tocados, como as grandes secas e estiagem. Então a gente pode pensar em tecnologias, isso também custa investimento, né? É um pouco mais caro aí para o produtor rural, que nem sempre quer investir um pouco mais, né? Que já está caro os insumos. Vai investir em tecnologia, é um dinheiro que pode ser revertido aí numa alta até no café. Pode melhorar um pouco ao longo dos anos, mas a gente está falando de investimentos que são caros e, infelizmente, daqui a pouco eles vão ter que ser necessários, né? A gente vê um avanço ainda mais do problema ambiental no planeta, né? Principalmente nessas áreas. A gente passou no ano passado, por exemplo, as fortes chuvas no sul do país, que afetou a produção de arroz, por exemplo, que gerou uma grande mobilização aqui no país, se ia faltar, se não ia faltar arroz. E agora a gente está falando de café também, que está passando por esse processo de recessão. E a gente pode chegar em outros momentos, né? A gente falou do açaí em algumas edições atrás, que também sofre com os problemas climáticos, e acredito que esse investimento em tecnologia, ele vai se tornar cada vez mais necessário para poder driblar, né, as condições climáticas que a gente está passando aqui no país. Vamos conferir na tela um gráfico, rapidinho, Vanessa, antes de você falar, um gráfico que mostra justamente a quantidade de café exportado anualmente pelo Brasil. A gente tem aí que essa quantidade está sendo apresentada em milhões de sacas. Então, em 2024, chegou ao máximo ali que a gente está vendo nessa série histórica desde 2019, chegando a 50 milhões de sacas no país. Em 2023,
2023 ficou ali entre 30 e 40, em média um pouquinho mais de 45, e em 2022 ficou próximo de 40. Então a gente tem muito café saindo também do nosso país, né? E isso acaba também encarecendo, porque quanto mais o alimento sai e é vendido em dólar, então é melhor para quem exporta, né? Já que o dólar está alto, a pessoa ganha mais dinheiro. Então menos vai ficar para o mercado. E justamente por causa da oferta e da demanda, menos café no mercado, mais caro ele fica. E aí falta a mão do governo. Isso a gente observa controlar essas exportações? de lógico, porque é algo cultural nosso. Tudo culmina no mesmo ponto. A carne aqui no Pará, por que a carne é cara? Não tem por que ela ser cara. Se o maior rebanho do Brasil está aqui. O açaí, por que ele está caro? Não era para ele estar caro. O café, as pessoas querem ganhar mais em dólar. Justamente. O empresário, ele quer ganhar mais em dólar e ele esquece da importância cultural, da alimentação. Então tem a mão do governo, entendeu? O governo ele tem que chegar e falar, olha, meu amigo, pera lá, a gente tem que exportar, a gente te dá um auxílio, mas e aí? Porque sempre são os grandes empresários de cada ramo, não são os pequenos. Não é aquela pequena família que cultiva açaí, não é aquela pequena família que tem 10 cabeças de gado. São sempre grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra que não estão nem aí com a população e que são pessoas privilegiadas pelo governo, que tem muita isenção de imposto. A gente tem esse problema aqui no país. Quem mais tem é o que paga menos imposto. E quem menos tem é o que paga mais imposto. Era para ser o inverso. Se eu já estou te dando menos imposto para tu pagar, não tem essa necessidade de tu sair exportando o café para todo o planeta. Tu tem que segurar e olhar para o teu ambiente interno. Olha, eu vou aproveitar um gancho, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do governo Lula, mas eu queria aproveitar para falar do gancho, né, que foi a declaração do Lula, para falar sobre comprar coisas mais baratas, optar por alternativas mais baratas. E a gente está falando do café, e geralmente eu estou vendo muito meme na internet, as pessoas falando, não dá mais para tomar café, vou tomar chá, não dá mais para tomar café, vou tomar chocolatado. E as notícias não são boas também para essas duas opções, olha, porque em 2024 já teve a valorização desses produtos, né? Principalmente aí entre o chá e o achocolatado, cerca de 174% a mais devido às doenças favoráveis na África Central, um aumento de 11,99% no preço do chocolate, superando a inflação de 4,83%. Então, tipo assim, o cacau também está caro, o chocolate também está caro, o chá também está caro, então as opções vão ficando limitadas, né? Resumindo, Isis, a gente não vai poder comprar nada, né? Já café... que está tudo caro, então não compre. A gente vai... Quais são as alternativas? Desculpa, já me intrometi na... aqui, mas... O café não tem alternativa. Exatamente. Para quem gosta de café, a pessoa vai tomar o café. Dificilmente alguém que gosta muito de café vai comprar um chá. Eu posso falar com toda propriedade aqui, porque eu tenho em casa os sachês lá de chás e dificilmente eu fiz um ou dois. Porque se tiver o café, eu vou preferir o café. Mas se, como o nosso querido presidente Lula disse, se tiver caro, não compre, então a gente realmente... Não sei qual vai ser a nossa alternativa aqui, o que vai acontecer. A gente vai ter que plantar o nosso café. Vai ter que plantar o nosso café. Vai ter que fazer igual nos Estados Unidos, né, com relação aos ovos. Tem gente que está criando as galinhas por conta da alta no preço dos ovos. Tá complicado para o brasileiro. E uma outra reflexão que a gente pode fazer é que a gente está vivendo também uma alta de combustíveis, né? A gente teve um anúncio de combustíveis anunciado agora em fevereiro, incluindo o diesel. Inclusive, eu fiz uma matéria na semana passada mostrando que esse aumento do diesel pode encarecer até 15% os produtos aqui no Pará, nos supermercados. Ouvi representantes desse segmento e ele já disse que já está sendo sentido, porque algumas coisas vêm diariamente. Então, com isso, né, o café que é importado do Pará de outros estados, com certeza também fica mais caro. Exatamente. A gente fala que essa produção, ela está concentrada ali no eixo sudeste e sul, né? E a gente sabe que boa parte da movimentação desses grãos ela é feita pelas estradas, né? É uma das grandes batalhas, a gente vê aí desde o governo Dilma, para a gente ter as ferrovias, para escoamento dessa produção. Mas, infelizmente, ela ainda acontece pelas estradas. O diesel mais caro vai refletir, a gente já tinha chamado a atenção para isso, não só no café, mas em outras produções. E é possível que esse café fique ainda mais caro se o governo federal não tome, né, uma providência, a gente não veja aí alternativas dos produtores.
sabores. Então, se preparar realmente, porque o cafezinho de toda a tarde ou toda manhã, ele vai continuar mais caro sim, Elisa, infelizmente. Lembrando que os consumidores também devem ficar atentos, porque tem gente aí querendo até enganar os consumidores. Além do café, do próprio café que a gente conhece na prateleira, o que está sendo vendido também é o pó de café. Aquele pó com sabor de café, que não é propriamente o café, mas ele está um pouco mais barato do que o café mesmo. É isso mesmo, Elisa. Ele tem ganhado aí, né, vaga, digamos, né, nas prateleiras dos supermercados. Só que assim, gente, sinceramente, quem gosta de café, acho que sabe que o sabor não é o mesmo, né? Ele tem uma imitação ali, as pessoas têm que ter até cuidado com relação a isso, na hora de consumir, talvez, porque nesse produto ele pode conter a cevada, pode conter o milho, aromatizantes também, e aí é tudo ali, tudo na casa dos ultraprocessados. Então as pessoas também têm que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. É o café, é o azeite, a gente vê cada vez mais... Ninguém mais vai comer. A gente vê cada vez mais esses produtos, entre aspas, todas as aspas possíveis, né? Genéricos, né? Produtos que parecem uma coisa, mas não são ela 100%. A gente viu isso com leite, a gente está vendo isso, muitos laticínios já estão assim. Inclusive, eu fui ver uma manteiga um dia desse, que é um concentrado de manteiga com também, outra coisa que parece manteiga, mas não é manteiga. Tava até tirando uma graça mais cedo com o Luizinho Moura, né? Falando daquele episódio do Chaves, o suco de tamarindo, que é groselha, mas na verdade é limão. Então, a gente chamar muita atenção para isso, porque talvez essa alternativa mais barata seja uma alternativa que não é o produto de fato, né? O brasileiro não está mais consumindo o produto de fato, não está mais comendo azeite, não está mais tomando café, não está mais tomando leite. E o que vai ser, né? Um grande concentrado de sódio, comida artificial, né? A gente ultraprocessado. E é o que realmente o Rodolfo falou, e eu concordo. Se a gente produz muito laticínio, se a gente produz carne, eu não falo do azeite, né? Porque nós não somos de um grandes produtores aqui, mas pelo menos o café, porque a gente está comendo subproduto, né? A gente está tomando subproduto. Culpa do governo. Exatamente. A gente precisa de uma regulamentação, né? Ou pelo menos de um incentivo, né? É culpa do governo, isso. Tem que ter um diálogo, a verdade não é diálogo, essa. O governo ele tem que chegar e barrar. Tem que chegar e barrar. Mas como chegar a um Meu amigo, mas as pessoas vão morrer de fome. Se eu sou o maior exportador... Cara, isso acontece aqui no Brasil. Se eu sou o maior exportador de leite do mundo, como é que a minha população não come leite? Por que a minha população vai comer derivado de leite? Se eu sou o maior exportador de açaí do mundo, por que aqui na Terra Firme eu estou pagando R$20 no açaí? Ninguém me convence. Se eu sou o maior exportador de carne do mundo, cara, toda carne que presta, de frango, de porco, de boi, que vai para a China, é de qualidade. A porcaria é a que sobra, que fica aqui pra gente. O valor ele é invertido. Eu não posso te proibir de exportar 100%, não é? Mas eu tenho que regular. A minha população ela tem que ser assistida. É tipo o que acontece na época da Semana Santa, que a prefeitura geralmente baixa um decreto proibindo a exportação de pescado, justamente para que não falte nessa época que as pessoas consomem mais. Fomentar o mercado interno, né? Eu acho que tem que ter uma segurança para o mercado interno brasileiro, pelo menos estudar uma forma de incentivo, como o Rodolfo já falou, né? Isenção de impostos, ou uma maior circulação para o mercado interno, para que não falte abastecimento. Eu entendo a lógica de quem produz. Se eu produzo café, eu quero vender ele o mais caro possível, né? Para ter as minhas margens de lucros lá em cima. Então, eu entendo o produtor que queira vender para o mercado externo. Mas a gente tem que pensar Mas isso... esse cara que vende para o mercado externo, ele é o grande produtor, ele é o grande fazendeiro, ele já tem um monte de subsídio. Ele tem um monte de desconto, ele paga pouco imposto. Não é o morador, por exemplo, não é o senhor e a senhora que mora aqui no Cumbu, que tem 20 pés de açaí, que eles fazem uma cooperativa para exportar. Não, é o cara que tem 2.000, 3.000 pés de açaí. Ele paga pouco imposto. E ele não quer nem saber se é algo cultural ou não, ele quer exportar para os Estados Unidos. A lógica é a mesma. Ele quer ganhar, a ele lógica quer lucrar. é a mesma pro gado, pro leite, pro café, é a mesma. Se a gente chegar no sudeste do Pará e ver a enormidade que são aquelas fazendas lá, eu falo porque eu morei 3 anos em Marabá. A enormidade que são aquelas fazendas e a gente pagar R$50 num quilo de carne aqui no Brasil, isso é uma vergonha.
sendo que eles têm muitos subsídios. E é muitos importante também descontos. dizer que a população também tem uma certa responsabilidade, digamos assim, porque se a gente está vendo preços abusivos, também cabe a gente denunciar o PROCON, fazer denúncias mesmo para que aquilo seja fiscalizado no mercado. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando eu falo do diálogo, só para abrir novamente esse parêntese aqui, Rodolfo, eu acredito que esses grandes exportadores, como você bem disse, eles não querem saber de diálogo. Quando eu falei do diálogo, era o diálogo com o governo, população, consumidor final, mas pelo que a gente sabe, e a gente precisa falar isso aqui, é que eles não estão a fim de conversar. Eles querem saber de lucratividade, nada a mais. E é por isso que nós estamos exatamente com esses preços absurdos. E olha, de acordo com os especialistas, com as matérias que eu vi no dia de hoje, é que esse aumento, principalmente a gente falando do café, é que só aumente realmente e não desacelere em nenhum momento aí essa questão do aumento.